Hoje vamos iniciar nossa aula de história e vamos continuar um pouquinho falando, né, sobre a vizinhança, né, sobre como se comporta os vizinhos. E aí a gente vem falando na página 78 sobre como conhecer o vizinho, né, conhecendo os vizinhos. Então a gente vai ler um pouquinho e depois vamos responder de acordo, né, com o que a gente acabou de ler. Então vamos lá. Conhecendo os vizinhos. Quando se vive algum tempo em um bairro, é comum conhecer alguns vizinhos. E também é comum conhecer pessoas que nos atendem nos lugares que frequentamos. São pessoas com quem convivemos no dia a dia. Como será? Mas será que é sempre assim? Leia a reportagem abaixo, né? Então, será que sempre foi assim, uma pessoa, né, ajudando a outra na vizinhança, né? Se o seu vizinho precisa de ajuda, então a gente precisa ajudar, né? O nosso amigo está bem próximo, a gente tem o convívio normalmente, né? A gente tem um convívio ali todos os dias, que quer dizer diariamente, com essa pessoa. São pessoas que moram ao lado da nossa casa, né? Na frente, atrás, então a gente precisa ter uma boa convivência, né? E respeito. Então nós vamos ler aí essa reportagem. Claudete Bezerra rega as plantas, alimenta o cachorro, acende as luzes da casa e deixa-a entrar. Até aí a história é comum, a não ser pelo fato de que a casa em questão não é dela. Essa rotina torna-se comum toda vez em que Iris, vizinha de Claudete, sai para viajar. E quando a família Bezerra sai da cidade, é a hora de Iris cuidar da casa da amiga. Mantém um relacionamento amistoso, né, que quer dizer de amizade, na vizinhança. Já não é tão comum como há alguns anos. Hoje, no processo de crescimento da cidade, os vínculos, né, quer dizer, os laços, né, entre moradores se perderam, o que fez com que a população se afastasse, né? Então aí é a história, né, de amigas, de vizinhas, onde uma, né, saiu para viajar, né, teve a necessidade de viajar e confiou na amiga em deixar a chave, né, e essas tarefas aí onde ela pudesse realizar todos os dias, onde ia cuidar da planta, abrir a casa para a casa não ficar com aquele cheiro ruim, né, para não ficar fechada muito tempo, cuidar dos animaizinhos dela, né, coisa que hoje, né, muitos vizinhos não fazem, não se ajudam. Às vezes a mamãe sai para viajar, então tem o cachorrinho, não pode levar, então o que que faz? Deixa a chave com a vovó, deixa a chave com o irmão, né, e dificilmente deixa com o vizinho, né. Então, aí, com o crescimento, é o que está falando, né? Com o crescimento da cidade, isso foi se perdendo. Os laços, né, entre um vizinho e outro, foi se perdendo. Então, você vai responder aí essas questãozinhas, tá? De que forma as famílias de Claudete e de Iris se ajudam? Em sua vizinhança, a cooperação entre os vizinhos é comum? Aí você vai falar, né, sobre a reportagem, como é que elas se ajudam, e vai falar se onde você mora é comum, né, esse tipo de atitude entre os vizinhos. 3. Segundo o texto, que transformação no vínculo entre os vizinhos ocorreu ao longo do tempo? Explica. Então, né, com o longo do tempo, o que foi acontecendo aí com os vizinhos, né, o que foi se perdendo? 4. Em sua opinião, é importante conhecer os vizinhos? Por quê? Então, né, eu já falei isso lá no vídeo anterior. Qual a importância da gente conhecer o vizinho? Qual a importância da gente ser amigo do vizinho, né? Da gente ter respeito com o vizinho. Aí você vai escrever aí na sua opinião, tá bom? Na página 79, nós vamos ver os serviços públicos, né? Sobre como funciona, né, esses serviços públicos, tá? De ontem e de hoje. Então, a gente vai fazer uma comparação, como era antigamente e como é hoje. É importante que a vizinhança tenha energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, serviço de correios e segurança, etc. Mas será que esses serviços sempre foram assim, né? Então, o bairro, né, os vizinhos, né, precisam desses serviços para que o bairro, né, não fique sujo, para que a gente tenha energia dentro de casa. Então, vamos ver como era no passado esse serviço público, como ele funcionava, tá bom? Há pouco mais de 100 anos, na maioria do município do Brasil, poucas ruas eram pavimentadas, ou seja, tinha asfalto, né, tinha saneamento básico, esgoto, água. Então, poucas ruas.
e não havia água encanada, rede de esgoto ou distribuição de energia elétrica. Além disso, o transporte público ficava concentrado no centro da cidade, né? Ou seja, então aí o transporte público era apenas no centro da cidade, né? Bairros pequenos como o nosso, né? Que hoje em dia tem ônibus, tem van, né? Era muito difícil de se encontrar. Era mais no centro da cidade. Então aí você vai observar a imagem a seguir e vai responder as questões, né? Na letrinha A, aí na legenda vem falando, né? É o prato de ganho, cerca de 1820. Gravura: para ter água em casa era necessário buscá-las nas fontes conhecidas como chafariz. Geralmente esse trabalho era realizado por escravizados, que utilizavam grandes barris chamados de pipas para transportar água pela cidade, né? Então aí nessa época de 1920, olha o tamanho do barris, né, que eles usavam para transportar água de um lado para o outro. Então eles pegavam em chafariz, né? Não existia água dentro de casa. E aí ao lado, antigamente os lampiões eram as fontes de iluminação pública no Brasil. Eles eram acesos e apagados um a um pelo acendedor de lampiões. Fotos de 1900. Então, para se ter água dentro de casa, era preciso, né? As pessoas aí na casa, quem fazia esse trabalho eram os escravos, iam até um chafariz, enchiam, né, os barris e levavam para casa. E a luz elétrica não existia nessa época, então eles usavam um lampião, que todos os dias, na mesma hora, tinha uma pessoa, né, o acendedor, ia lá e acendia um de cada vez. E quando amanhecia, ele ia lá, apagava uma de cada vez. Isso iluminava a cidade, tá bom? E aí você vai responder a letrinha A e a letrinha B. Quais serviços públicos estão apresentados nelas? Né? E na figura A e na figura B, quais são os serviços públicos que estão sendo apresentados aí? Letrinha B, como esses serviços públicos eram realizados, né? Como se obtinha, né? Como que tinha água e como que tinha luz aí nessa época, né? Que está retratando na figura. Você vai responder, tá bom? E os serviços públicos no presente, hoje em dia, como esses serviços públicos eles funcionam? Vamos ver. Atualmente, muitas vizinhanças brasileiras contam com um importante serviço público, como iluminação pública, distribuição de água encanada e a luz elétrica, rede de esgoto, posto de saúde, escola pública, etc. Além desses serviços, há algumas inovações como a coleta seletiva de lixo, porém essa é a realidade de todos os municípios, não é a realidade de todo o município do Brasil, né? A coleta de lixo são aqueles serviços em que os materiais jogados fora são recolhidos, separados de acordo com o tipo de serviço a serem reciclados, né? Então são os lixos que a gente consegue reutilizar, eles são separados, né? E aí reutilizados. Aí tem a figura da letrinha A, é a vacinação da criança em posto de saúde, né? Que hoje em dia a gente tem acesso a esse serviço, né? É um posto de Recife, a foto é de 2015, o Sistema Público de Saúde oferece atendimento para crianças, jovens, adultos e idosos. E na letrinha B são trabalhadores separando materiais reciclados em São José dos Campos, São Paulo. A foto também é de 2015. A coleta seletiva de lixo é muito importante para preservar o meio ambiente, pois diminui a quantidade de lixo despejada nos aterros, né? Despejadas são jogadas, né? São deixadas no aterro. Então aí você vai responder essas duas questões. Sobre os serviços mostrados nas fotos A e B, pesquise. No município onde você mora, é possível acesso a esses serviços? Que profissionais trabalham nessas atividades? Então, aí, né, perto da sua casa, né, tem aí a vacinação, né, tem o posto de vacinação, tem a coleta seletiva de lixo? Aí você vai responder aí a número 2. Número 3, em sua opinião, por que esses serviços são importantes? Porque o serviço, né, público aí da vacinação, ela é importante, a gente ter esse acesso, e também por que é importante a coleta seletiva, tá? Aí você vai responder. Na página 81, nós vamos ver como a vizinhança ela está organizada, né? Como ela se organiza. Nem sempre existem na vizinhança todos os serviços que a população precisa. Então, como é que essa vizinhança ela se organiza para obter esses serviços que está faltando, né? As fotos abaixo mostram alguns problemas que a falta de manutenção das vias públicas pode trazer para a população, né? Então aí
tem um alagamento no município de Jatarezinho, Paraná. Aí, né, tá uma enchente por quê? Devido ao saneamento. Essa rua, né, ela não é asfaltada, normalmente, né, não tem um saneamento necessário. Então, toda vez que chove, o que acontece? Ela enche. Aí, olha os moradores lá, né, não tem como sair de casa. E na B são brinquedos quebrados em praça do município de São Paulo. Essa foto é de 2017. Em vários lugares do Brasil, há vizinhanças que se organizam para resolver problemas locais, né? Ali do local onde eles vivem. Geralmente isso acontece quando o governo demora para apresentar soluções. Leia o exemplo a seguir. Então a gente vai ler como ele se organiza, né? Moradores do bairro Maracanã, em Belém, no Pará, transformam espaços abandonados em praça como área de lazer para a vizinhança. Uma das idealizadoras do espaço, Nazaré Brasil, conta que cada morador colaborou para fazer a calçada e reunir garrafas plásticas e pneus. O local que antes só tinha lixo e entulho, atualmente está limpo e sinalizado para que não seja espaço despejado irregular, né? Então aí era um local, né, um terreno vazio, onde se passava, ele era vazio. Então o que as pessoas faziam? Ali jogavam lixo. E aí a vizinhança, ela se juntou, limpou, organizou e fez um espaço para quê? Para as crianças brincarem e se divertir, né? Então aí na número 4, sua vizinhança já se organizou para resolver um problema em comum? Em caso afirmativo, conte como foi. Então, né, a gente vai fazer até aqui, até 81, onde nós estamos falando sobre a colaboração entre os vizinhos do bairro e dos serviços, né, que o bairro ele necessita, né, que é o de luz, de água, esgoto e saneamento, tá bom? Então, qualquer dúvida, você vai deixar lá, né, nos comentários e eu vou dar lá para poder retirar. Um beijo e até a próxima aula.